Fala pessoal, professor Rafael para mais uma aulinha de Química. Vamos conversar um pouco hoje sobre as leis ponderais, que são aquelas leis que regem as massas nas reações químicas, tá? Vamos começar com a primeira delas e uma das mais importantes, a lei de Lavoisier, ou lei da conservação da massa. O que dizia essa lei? Bom, em um sistema fechado, quando duas ou mais substâncias reagem entre si, a massa total dos produtos é igual à soma das massas das substâncias reagentes. O que quer dizer isso daí? Vamos pegar aqui a caneta. Quer dizer que aí eu tenho uma reação que A reagindo com B, formando C mais D. Peguei uma reação genérica. Se eu realizar essa reaçãozinha aí num sistema fechado, quer dizer que a massa se conserva, não se altera. Mesmo A e B virando C e D, ou seja, transformando aí em substâncias novas, eu vou ter o quê? Eu vou ter a conservação da massa. Eu ainda vou ter que a massa inicial, ou seja, dos reagentes, é igual à massa final, ou seja, a massa dos produtos. Tá bom? Vamos para um exemplo aqui embaixo. Tem aqui a forma popularizada dessa lei do Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Popularizou dessa maneira, né? Enfim, vamos pegar aqui uma reação de hidrogênio queimando, ou seja, reagindo com oxigênio e formando água. Então aqui está a receita, aqui está em fórmula, né? Que eu coloquei as fórmulas de cada um. Aqui a setinha, né? Lembrando, pessoal, tudo que tem no início nós chamamos de reagentes. Então esses caras aqui são reagentes. Vou colocar um R aqui, ó. E esse aqui, quem é? É o meu produto, tá? Tudo que é formado é produto. Tudo que é consumido está no início é reagente. Vamos começar a padronizar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o hidrogênio, que é o H2, e o oxigênio, que é o O2, e a água, que é o H2O, tá? Então reagindo aí. O que eu sei? Eu sei que 4 gramas de hidrogênio, quando reagem com 32 gramas de oxigênio, de gás oxigênio, formam 36 gramas de água. Então aí, vamos pegar aqui, vai. Se eu pegar aqui um lugarzinho fechado e colocar lá dentro essas 4 graminhas aqui de hidrogênio, então eu vou tentar colocar aqui dentro 4 gramas de H2 e as outras 32 gramas de O2 e uma faísquinha aí, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar o quê? Vai virar 36 gramas de H2O, certo? Professor, e daí? Bom, e daí que se você pegar esses 4 gramas e somar com 32, dá exatamente o quê? Os 36 que foram formados, porque o sistema foi realizado, a reação foi realizada em sistema fechado, tá? Olha lá, sisteminha fechado, a massa se conserva. Ou seja, aqui a massa dos reagentes, né, do hidrogênio e do oxigênio, somadas, são igual à massa dos produtos, que no caso, somente a água aí, 36 gramas, tá? Então, olha lá, 32 mais 4 dá 36, tá? Conservou isso, em geral acontece, pessoal. Se a reação acontecer em sistema fechado, vai acontecer. Professor, e se fizer em sistema aberto? Aí não dá para garantir, né, pessoal? Imagina você aí, vai queimar lá um pedaço de uma folha de papel, tá? Tá lá um documento, então você vai fazer, vou colocar fogo nessa folha. O que vai acontecer depois que você colocar fogo nela? Ela vai virar o quê? Cinzas, vão sobrar aí cinzas. E aí você coloca numa balança. Quando você colocar na balança, óbvio que o peso das cinzas vai ser menor do que o da folha inteira, porque você perdeu parte da massa na forma do quê? De gás carbônico. Então parte da massa da reação foi embora, tá? Então por isso que é importante fazer a reação no sistema fechado, para garantir a lei de Lavoisier, que a massa vai se conservar no final, tá bom? Então um pouquinho da lei de Lavoisier. Vou pegar mais um exemplo aqui, vamos lá. O que dá para fazer também? Deixa eu apagar aqui os exemplos aqui embaixo para usar essa parte aqui de baixo. Depois, se vocês quiserem pegar mais informações, voltem o vídeo, dê uma pausa aí para copiar, tirar um print, tá?
Vamos supor aqui, pessoal, olha por que é importante a lei do Lavoisier, que uma substância A reagiu com uma substância B para formar uma substância C mais D. E eu sei que, bom, aqui eu vou colocar 5 graminhas de A, aqui eu não sei quanto tem, e aqui de C está formando 10 gramas de C, mais 20 gramas de D. Aí eu pergunto para você, quanto será que teve aqui de B? Sabendo que a reação aconteceu num sistema fechado. Quanto será que tem aqui no valor de B? O que eu posso fazer? Bom, de cara eu posso pensar assim, bom, professor, se no final, pegando aí a massa dos produtos e somando, dá 30. Ah, então lá no início, a massa dos... Oh, meu Deus. Lá no meu início, a massa dos reagentes tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 30. Ah, mas já tem 5, falta quanto? Falta 25. Ou seja, ali tem quanto no B? Tem 25. O que dá para fazer? Uma equação do primeiro grau, se você quiser. Chama de x o que você não sabe. Vai ficar 5 mais x igual a quanto? É uma igualdade, né? Tem que ser igual um lado e outro. E aí fica o quê? Igual a 10 mais 20. Como é que eu resolvo isso? Vai ficar o quê, então? Vou deixar o x aqui, vou passar o 5 lá para o outro lado. Ficou o quê? Aqui 10 mais 20 dá 30, menos 5 que passou negativo. X é igual a 25 graminhas. Viu que dá certo? Então você pode montar uma equação do primeiro grau. Dá para brincar com essa lei do Lavoisier, né? Interessante. E aí vamos falar um pouco do parceiraço dele. Lei de Proust, ou é o Proust, né? Também francês, como era Lavoisier. Vamos ler a lei de Proust aí. Vamos aqui pegar o laser para acompanhar. Quando duas ou mais substâncias se combinam para formar um composto, elas devem guardar entre si proporções constantes e definidas. Exemplo: para obter sulfeto de ferro, devemos combinar o ferro e o enxofre da seguinte proporção. Vamos lá. 7 partes de ferro para 4 partes de enxofre. Assim obtemos 11 partes de sulfeto de ferro. Resumindo, se eu pegar 7 gramas de ferro, eu tenho que reagir com quanto de enxofre? Com 4 gramas de enxofre para formar 11 gramas de ferro. Tá? Aqui ficou estranho aqui nessa parte aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui. Vamos lá, tentar aqui arrumar rapidinho. Um momentinho. Só um momentinho. Que vai dar certo. Trazer aqui para baixo. Agora tá ficando legal. Agora sim. Vamos voltar aqui. Voltando então. Então é só pegar 7 partes de ferro, 4 partes de enxofre. Vai formar 11 gramas de sulfeto de ferro. E o que tem na lei de Proust aí? Bom, pensa que a lei de Proust é como se fosse uma receita. Ele comprovou que toda reação química é igual a uma receita de bolo. Você tem que seguir as proporções, porque senão o seu produto vai dar errado. Vai sobrar alguém, vai faltar alguém, se você não seguir sua receita, é igual a um bolo. Se você fizer um bolo e seguir qualquer receita, e colocar ovo a mais ou farinha a mais, não vai ficar legal. Vai sobrar alguma coisa no final, né? E isso é desperdício. Então na química é muito importante entender da proporção correta de um para o outro numa reação química. E é isso que o Proust propõe. Uma proporção correta entre os reagentes na hora de acontecer uma reação química. E aí você pode colocar matemática aí no meio também, né? Olha aqui, segundo o que Proust diz, 7 gramas de ferro reage com 4 gramas de enxofre, para formar 11 gramas de sulfeto de ferro. Bom, aí vocês já percebem que a lei de Lavoisier já está implícita, né? 7 mais 4 dá quanto aqui? Dá 11, né? Opa, esse aqui nós não vamos trabalhar hoje não. Dá quanto aí? Vou pegar aqui a caneta. Se eu somar esses dois, dá 11, exatamente o que deu do outro lado. Ou seja, 11 gramas de um lado, 11 gramas do outro. 11 nos reagentes, 11 nos produtos. A massa se conservou. Beleza. E o que dá para fazer com a lei de Proust? Né? Bom, dá para brincar com a receita. Qual que é a receita? 7 gramas de ferro para 4 gramas de enxofre, formando 11 gramas de sulfeto de ferro. O que eu posso fazer? Dobrar, multiplicar por 2, por exemplo. Se eu pegar 14 gramas de ferro, né, com quantas gramas de enxofre vai ter que reagir? Se você dobra 1,
tem que dobrar o quê? Tem que dobrar o outro. E se formava 11, vai formar o dobro. Igual uma receita de bolo. Se você tem uma receita lá para bolo e no final você tem um bolo de 500 gramas, você fala assim, eu quero um bolo de 1 quilo, 1 quilograma. O que você faz com a receita? Dobra a receita. Né? De 500 gramas vai passar para 1000 gramas, que é 1 quilogramas. Então, pessoal, dá para ir brincando, que se eu quisesse aqui, eu poderia fazer o quê? Ao invés de dobrar, eu poderia falar assim, vamos triplicar, professor? Vamos multiplicar por 3? Vamos. Então, quanto é que fica aqui? Era 7. Multiplicar por 3 dá quanto? 21 gramas de ferro. Com quanto de enxofre vai ter que reagir? Bom, a receita dizia 7, eu multipliquei por 3, foi para 21, então enxofre também, eu tenho que pegar 3 vezes mais. Quanto que é 3 vezes o 4? 12 gramas de enxofre. Enxofre. Vai formar quanto? 3 vezes mais. 33 gramas de sulfeto de ferro. Certo, galera? Então, esse é um pouquinho das principais leis aí iniciais aí na química, tá? São duas leis aí importantes no nosso início para falar um pouco de reação química. Então, já vou deixar aí essa aulinha para vocês, tá? Fiquem com Deus, abração.